E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Campeonato Brasileiro de 2025 tem sido marcado por surpresas, reviravoltas e jogos de tirar o fôlego. Mas ninguém esperava que, a esta altura da competição, um nome se destacasse não por suas vitórias, mas pelo impacto negativo. Em um dos maiores clubes do país, João Paulo Capelanes, técnico que assumiu a missão de salvar o Fluminense de um destino que parecia distante, agora é o responsável por colocar o clube carioca em uma posição desesperadora, entre os rebaixados. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores tricolores, deixando a torcida atônita e sem saber como reagir a um cenário tão adverso. Capelanes, que chegou ao clube com grandes expectativas, não conseguiu fazer a diferença. A pressão sobre ele e sobre a diretoria aumentou com cada derrota e o Fluminense, tradicionalmente um dos maiores clubes do Brasil, vê-se agora à beira de um dos maiores desastres de sua história recente. A situação do time no Campeonato Brasileiro 2025 é, no mínimo, desconcertante. Com uma sequência de resultados abaixo das expectativas, o Fluminense ocupa, ao lado de outros gigantes, as temidas posições do rebaixamento. A torcida, que sempre teve orgulho de sua equipe, começa a questionar não apenas o trabalho de Capelanes, mas também as escolhas estratégicas que levaram o clube a esse ponto. Em meio ao caos, as críticas à gestão do técnico João Paulo, Capelanes começaram a tomar força. Quando ele chegou, a expectativa era de que sua experiência, aliada a um estilo de jogo propositivo, pudesse ser a chave para resgatar o clube das dificuldades do início da temporada. No entanto, o que se vê é um time desorganizado, que parece perder a cada rodada a confiança necessária para reagir. Capelanes, por sua vez, não esconde o desânimo, mas tenta manter a compostura. Em entrevistas, reafirma seu compromisso com o trabalho, dizendo acreditar que a reversão da situação ainda é possível. Contudo, o discurso já não é suficiente para acalmar a torcida, que exige resultados imediatos. A cada jogo, a pressão aumenta, e o treinador parece cada vez mais distante de encontrar uma solução. O Fluminense, um time com uma história rica e gloriosa, está sendo colocado à prova de maneiras que poucos imaginariam. O rebaixamento, algo impensável para muitos, agora parece uma possibilidade concreta. Para a torcida, que cresceu acostumada com a glória e a rivalidade, a experiência de ver o clube na parte de baixo da tabela é difícil de engolir. A paixão tricolor se vê agora diante de um abismo. Dentro de campo, o que mais choca é a falta de consistência do time. Em alguns jogos, o Fluminense até mostrou lampejos de qualidade, mas em outros, a equipe se arrastou sem apresentar reação. A fragilidade defensiva tem sido um dos maiores problemas, com a zaga cometendo erros primários, enquanto o ataque, apesar de boas individualidades, não consegue se encontrar. O futebol apresentado é distante daquilo que a torcida espera de um clube da grandeza do Fluminense. A pergunta que surge, então, é como o clube chegou a esse ponto. O que faltou para que Capelanes pudesse implementar sua filosofia de jogo e fazer o time voltar aos trilhos? As críticas à sua abordagem, principalmente sobre a falta de entrosamento e de opções táticas durante o campeonato, são intensas. Muitos apontam que o técnico não soube aproveitar o potencial do elenco ou ajustar as peças-chave quando o time precisou. Na imprensa, os comentaristas esportivos não têm sido nada condescendentes. O nome de João Paulo Capelanes é constantemente associado ao fracasso do time, e muitos questionam se ele será capaz de se recuperar dessa situação. O rebaixamento, que parecia distante para um clube como o Fluminense, agora está cada vez mais palpável. O que parecia uma simples crise de desempenho se transformou em um pesadelo com contornos dramáticos. Enquanto isso, o presidente do clube, que inicialmente confiava no trabalho do treinador, já começou a ser cobrado por decisões equivocadas. Há quem diga que Capelanes deveria ter sido demitido mais cedo, antes que o rebaixamento fosse uma ameaça real. No entanto, a demora em agir coloca o clube em uma situação ainda mais complicada, com poucas rodadas restantes para tentar a recuperação.
Para os torcedores, o pesadelo continua. As arquibancadas do Maracanã, que antes estavam repletas de alegria e confiança, agora vivem um clima de angústia. A cada jogo, a sensação é de que o time está mais distante de alcançar a recuperação. O apoio incondicional da torcida ainda existe, mas já começa a ser substituído por uma inquietante sensação de impotência. O Fluminense precisa reagir, e rápido, ou a queda será inevitável. No entanto, no meio de todo esse caos, ainda há aqueles que acreditam na recuperação. A força da torcida, sempre apaixonada e vibrante, pode ser um fator fundamental nos próximos jogos. Se o time encontrar o caminho de volta, a luta pela permanência na Série A será possível. A história do Fluminense ainda não está escrita, mas a pressão sobre João Paulo Capelanes é agora maior do que nunca. O Campeonato Brasileiro 2025 segue sua caminhada, e o futuro do Fluminense está em jogo. O rebaixamento, que parecia uma mera especulação, agora é uma realidade assustadora. João Paulo Capelanes, em seu papel de comandante, tem a responsabilidade de mudar o rumo dessa história, ou o Fluminense poderá ver sua glória transformada em amargor. O tempo está se esgotando, e o que resta é esperar por uma reação de um time que, até agora, não conseguiu se encontrar. A torcida, que sempre foi a alma do clube, está agora dividida entre a esperança e o receio. Afinal, o que poderia ser o início de uma reconstrução se tornou uma batalha pela sobrevivência. O Fluminense não só luta contra seus adversários no campo, mas contra o fantasma do rebaixamento, que ameaça a continuidade de sua história na elite do futebol brasileiro. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O Fluminense, tradicionalmente um dos clubes mais respeitados do futebol brasileiro, viu sua estabilidade abalada ao longo do Campeonato Brasileiro de 2025. A crise que parecia ser passageira se transformou em um pesadelo concreto, e a eliminação da equipe da Série A, a elite do futebol nacional, tornou-se uma possibilidade cada vez mais real. Os tricolores, que antes celebravam vitórias memoráveis, agora se veem imersos em um cenário de angústia e frustração, com um futuro sombrio pela frente. A situação de João Paulo Capelanes é delicada. O treinador, que foi escolhido pela diretoria como a solução para os problemas do Fluminense, agora se encontra cercado por um mar de críticas e questionamentos. Sua metodologia, inicialmente bem recebida, não conseguiu render os frutos esperados. Muitos dizem que a adaptação do técnico ao clube foi mais difícil do que se imaginava e que a falta de uma identidade de jogo é um dos principais fatores para os maus resultados. O treinador tentou durante todo o campeonato experimentar diferentes esquemas táticos, mas a inconsistente resposta do elenco só aumentou a pressão sobre ele. Em momentos-chave da temporada, Capelanes não conseguiu encontrar a fórmula para corrigir os erros cometidos nas partidas anteriores. As substituições mal planejadas e as escolhas táticas erradas geraram um desânimo generalizado no time, que parece perdido a cada rodada. Dentro de campo, o que mais assusta é a falta de padrão de jogo do Fluminense. Enquanto outras equipes, mesmo em dificuldades, conseguem exibir um futebol organizado, o time carioca parece não encontrar a mínima sintonia. O setor defensivo, que antes era um dos pilares do clube, se tornou um dos pontos mais vulneráveis, com falhas individuais e coletivas que custaram preciosos pontos na tabela. A fragilidade da defesa é uma das principais razões para o time estar tão próximo do rebaixamento. Em contrapartida, o ataque, que era esperado como um dos pontos fortes, também falhou em entregar o que prometia. Apesar de contar com jogadores talentosos e de renome, o Fluminense não conseguiu transformar seu potencial ofensivo em gols e vitórias. A ansiedade e a falta de confiança nas finalizações levaram a uma série de empates e derrotas amargas. As oportunidades criadas muitas vezes se esvaíam no último toque, gerando frustração nos torcedores e desespero entre os jogadores. O reflexo disso está claro nas arquibancadas do Maracanã.
O estádio, que sempre foi um templo de celebração para os tricolores, agora se tornou um local de protestos e de grande tensão. Os torcedores, que antes gritavam com orgulho o nome do time, agora se dividem entre a espera de uma mudança radical e a resignação de que o rebaixamento é uma realidade cada vez mais palpável. O apoio à equipe segue inabalável, mas o clima é de apreensão. Dentro do clube, a pressão sobre a diretoria também se intensificou. A diretoria, que inicialmente confiava no trabalho de Capelanes, agora é cobrada por ações mais decisivas. Em conversas nos bastidores, muitas vozes começam a questionar a longevidade do técnico à frente do time. Mesmo com o apoio de alguns membros da comissão técnica e de jogadores, a paciência começa a se esgotar, e a possibilidade de uma troca de comando se torna cada vez mais provável. Mas o que realmente pesa no coração dos torcedores é a sensação de que o Fluminense não merecia estar nessa situação. O clube, que já conquistou títulos de grande relevância no futebol brasileiro, agora se vê ameaçado por equipes que, em outros tempos, nem sequer eram consideradas rivais. O rebaixamento é um golpe para todos aqueles que sempre acreditaram que o Fluminense tinha um lugar cativo entre os grandes do futebol nacional. O time ainda tem jogos decisivos pela frente, e a esperança de uma recuperação milagrosa, embora frágil, ainda está presente no coração da torcida. No entanto, a cada rodada, as chances de sobrevivência na Série A diminuem. Capelanes, por mais que tente, não encontra as respostas necessárias para reverter a crise. O rebaixamento, que parecia um pesadelo distante, agora é uma realidade iminente que assombra o clube. A lição que fica, independente do desfecho dessa temporada trágica, é que o Fluminense precisa, urgentemente, passar por uma reestruturação profunda. Não apenas no comando técnico, mas também nas escolhas de elenco e na forma como o clube se organiza internamente. Para que o time volte a ser o gigante que sempre foi, será necessário mais do que apenas uma mudança de treinador. Será preciso uma verdadeira reinvenção para que o Fluminense não desapareça da elite do futebol brasileiro. Por enquanto, o que resta ao torcedor é seguir apoiando, mas também reconhecer que o momento é de reflexão e de profunda preocupação. O futuro do Fluminense está em jogo, e a chance de recuperação, embora presente, se esgota a cada rodada. O pesadelo continua, e só o tempo dirá se o time será capaz de resistir e encontrar seu caminho de volta à grandeza, que sempre foi sua marca registrada. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.